O número de casos e mortes por Covid-19 recua, mas a ocupação de leitos exclusivos continua alta. O Paraná deve receber mais de 200 mil doses da vacina contra a Covid. Controle de endemias inicia ações de combate à dengue em Cascavel. Secretário-chefe da Casa Civil cumpre agenda em Foz do Iguaçu nesta quinta-feira. Prefeitura de Cascavel inicia trabalho de isolamento de fontes impróprias para o consumo na cidade. Foto de capivara amarrada chama atenção em Cascavel. Secretaria de Meio Ambiente está em busca de respostas. O Jornal Tarobá, primeira edição, está no ar. Muito bom dia a você, obrigado pela companhia. E nós começamos esta edição falando sobre a ocupação dos leitos exclusivos para o tratamento da Covid-19 na macro-região oeste. Nós mostramos aqui no Jornal da Tarobá esta semana que os números de casos e mortes por Covid-19 estão recuando. Mas a ocupação dos leitos, especialmente de UTI, segue alta. Hoje aqui na macro-região oeste, o relatório do Consamu aponta para a ocupação de 96,1% nos leitos de UTI. Havia 12 leitos disponíveis, mas na fila de espera por esse tipo de leito existem hoje 28 pacientes. E ontem, mais uma vez, todos os 70 leitos de UTI Covid-19 do Hospital Universitário em Cascavel ficaram lotados. Quem está no HU e conversa com a gente sobre esse assunto é o Rogério Antunes. Rogério, muito bom dia para você. Oi, Dani, excelente dia para vocês aí no estúdio. O pessoal que acompanha a gente de casa também na edição ao vivo de hoje aqui do JT1, situação que continua complicada aqui no HU em Cascavel. Como você disse, são 70 leitos exclusivos para pacientes com a Covid-19 e de UTI. A unidade de terapia intensiva para pacientes em situação grave e praticamente todos lotados. A gente lembra que só libera uma vez ou outra esses leitos quando ocorre essa logística de limpeza, mas logo esse leito é ocupado. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Rodrigo Barceller, que é diretor-geral em exercício aqui do HU em Cascavel, para a gente entender sobre a situação. Não dá para tranquilizar a população, até porque casos graves continuam acontecendo e geralmente vocês atendem também a região e a situação ainda é complicada com relação a essa ocupação, né? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Desde o processo de recebimento dos nossos pacientes com a ampliação dos leitos de UTI Covid, o hospital tem trabalhado em operação máxima. Isso não teve afrouxamento para o hospital universitário em nenhum momento. Obviamente que esses leitos trouxeram algum afrouxamento nas UPAs, onde eram locais, de certa forma, inapropriados para atendimento desses pacientes. E aqui, em condições de melhor assistência, a gente foi recebendo esses pacientes e trabalhado exaustivamente para a recuperação desses pacientes. Então, as medidas sanitárias ainda são extremamente necessárias, porque não há nenhum alento ainda na situação dos casos graves da Covid-19 na nossa região. Rodrigo, é sempre essa situação, só libera o leito mesmo para essa logística quando é necessário fazer a higienização, ou quando o paciente entra em óbito, ou quando é liberado o mesmo leito ele recebe alta. Exato, é uma questão de rotatividade dos leitos, então muitas vezes nossos boletins aparecem com um número a menos dos 70, mas já com aceites e com cliques já da macro-regulação para recebimento de novas demandas, porque essa demanda ainda é reprimida na macro-regulação, a necessidade de leitos ainda é iminente. Interessante a gente lembrar que desde o início da pandemia mudou muito o perfil desse paciente que é internado hoje aqui na UTI do Hospital Universitário. Antes, pessoas mais idosas, mas mudou o perfil. Jovens também estão sendo internados aqui. Isso, esse perfil teve uma mudança bem significativa em relação ao início da pandemia, onde a abordagem era com um público mais idoso. Hoje a gente tem um público grande em torno de pessoas jovens, entre 30 e 60 anos. Então, isso muda um pouco o panorama e agrava a situação para esse público mais jovem.
A gente vem acompanhando desde o início outra dificuldade que vocês estão tendo em relação à contratação de mais profissionais. Ainda há falta de mão de obra no mercado, na contratação de enfermeiros, técnicos de enfermagem e até médicos. Como está essa situação hoje? Atualiza para a gente. Sim, a gente tem hoje um número razoável para o atendimento de 70 leitos, mas não ainda o ideal, que é aquelas ofertas que a gente colocou à disposição. Isso justamente por uma falta desses profissionais no mercado. Então, ainda há sim um déficit desses profissionais para o pleno atendimento em condições extremamente ideais. Inclusive, chamamentos públicos ainda em aberto, esperando, né, essa contratação. Sim, especialmente o público, os profissionais técnicos de enfermagem e enfermagem, ainda há uma necessidade e o chamamento está em aberto para o credenciamento desses profissionais. Outro desafio que vocês vivenciam hoje aqui no HU é com relação à compra e aquisição de insumos. Existe ainda essa dificuldade ou não, Rodrigo? Sim, isso tem sido um foco de bastante atenção administrativa do hospital para a manutenção de um estoque mínimo para atendimento, porque há uma demanda extrapolada em torno de país e, portanto, os fornecedores tendem a distribuir isso homogeneamente entre os hospitais para não faltar para ninguém. Então a compra ela se torna com uma periodicidade muito maior e a atenção fica redobrada para a aquisição desses itens especiais, especialmente os sedativos muito utilizados para o procedimento de intubação de pacientes. Tem sido uma dificuldade grande, não só por causa dessa distribuição, mas como uma falta desses produtos no mercado. Então tem sido necessário manobras árduas da parte administrativa para manter esse estoque de medicamentos e insumos essenciais para a abordagem do paciente Covid. Ou seja, muitas vezes vocês têm o equipamento, mas esbarram nessa falta de insumo mesmo. Isso, a gente conseguiu garantir até o momento pleno abastecimento e nunca faltou nem sedativo, nem medicamento, nem tipo de material nenhum para abordagem, tanto dos pacientes Covid quanto dos demais pacientes do hospital. Mas há sempre uma atenção redobrada e não há como se garantir que isso se mantenha nesse status de não faltar absolutamente nada. Então é uma manobra sempre de muita atenção da parte administrativa do hospital para manter isso e claro que casos fortuitos podem ocorrer e eventualmente pode faltar alguma coisa. A gente até vivenciou e vivencia muitas vezes essa situação do relaxamento das medidas restritivas, das sanitárias, né? Os cuidados básicos que as pessoas têm que ter dentro e fora de casa. Vale um alerta para a população, até porque a gente tem situações muito graves aqui no HU com relação à Covid ainda, né? Exato. A vacinação talvez trouxe uma sensação prévia de maior relaxamento, mas a gente tem que lembrar que a vacinação tem sido lenta a nível de país. E, portanto, não há como se deixar de procurar essas medidas sanitárias conjuntamente a esse processo de vacinação. Então, é preciso sempre alertar a população a se manter vigilante com essas medidas sanitárias, atentas, porque o caso ainda ele demanda muita atenção e a gravidade é grande. Ok, Rodrigo, muito obrigado, viu, por todos esses esclarecimentos. Falando ao vivo aqui com a gente, você viu que a situação ela não é considerada tranquila ainda, por isso a abordagem é a seguinte: a prevenção contra a Covid que deve estar na mente de todo mundo, né? São os cuidados básicos que a gente sempre fica batendo aqui na mesma tecla, né? Parece até clichê falar da lavagem de mãos, do uso de máscara, álcool em gel, mas a gente tem que ficar falando para que as pessoas justamente não esqueçam desses cuidados básicos para que a situação da Covid não se agrave cada vez mais aqui na cidade e também na região. Volto com vocês aí no estúdio. Rogério, inclusive o Rodrigo falou dessa questão com a chegada da vacina, as pessoas parecem que descuidaram mais em relação a esses cuidados que são básicos, essenciais, e parece chato a gente falar isso todos os dias, mas ontem eu estava acompanhando o Jornal da Band e justamente falou-se dessa questão da vacinação. Antes ali existia esse prazo para que essa vacinação, pelo menos do grupo considerado de risco, o grupo prioritário, era que até maio essa imunização acontecesse em todo o país, mas esse prazo
prazo já foi para setembro. Então, você imagina, né? É preciso, sim, a gente continuar falando e sempre lembrando você de casa desses cuidados. Rogério, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Jornal Tarobá. E já que eu falei de vacinação, o governo do estado acabou de confirmar que um novo lote com 205 mil, e 200 doses de vacinas contra a Covid-19 devem chegar ao Paraná na noite de hoje. As vacinas começarão a ser encaminhadas às 20º regionais de saúde de todo o estado amanhã. Amanda Guedes traz mais informações em relação a esse assunto. É notícia positiva também, né, Amanda? Bom dia. É positivo assim, Dani. Bom dia para vocês, para quem nos acompanha. Então, essa informação foi confirmada agora há pouco, então, pelo governo do estado, como você mesmo disse, deve ser a 14ª remessa de doses a chegar, então, no estado do Paraná. Essas doses, então, elas devem ser distribuídas para as 22 regionais de saúde do estado, inclusive também aqui para Cascavel, na nossa região. Então, totalizando, né, mais de 200 mil doses, elas devem ser divididas por pelo menos 166 mil doses da vacina AstraZeneca e pelo menos 39 mil doses da vacina Coronavac. Com essas novas doses, o Paraná deve chegar à marca de 3 milhões de doses recebidas desde o início, então, desse programa, né, de imunização, de toda essa campanha de imunização, melhor dizendo. E aí deve totalizar pelo menos 14% da população vacinada com a primeira dose. Então a gente lembra que aqui em Cascavel, por exemplo, a imunização da primeira dose está suspensa para os idosos. Então, com essas novas doses chegando, a expectativa é que essa campanha seja retomada para dar continuidade, então, ao público-alvo, que deve ser os idosos de 60 a 64 anos. Mas essa imunização continua aqui na UniOeste para quem está tomando a segunda dose da vacina. Vou sair um pouquinho aqui do vídeo para a gente atualizar as imagens para vocês. Os veículos que continuam chegando por aqui, né, no sistema drive-thru, de uma forma bem organizada, e desde as 8 horas da manhã até o momento, agora chegando ao meio-dia, a gente teve a informação que pelo menos 1.000 idosos já foram vacinados só nesse período da manhã. É um número muito expressivo, muito positivo. Esses idosos, então, que estão tomando a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Uma informação que a gente tem que repassar também aqui para quem está nos acompanhando, enquanto o Davi Ferreira mostra essa imagem bonita ao vivo aqui para a gente, né? Mais um idoso sendo vacinado nesse momento, olha aí, sendo aplicada essa dose, ao vivo em cores aqui no Jornal Tarobá, primeira edição, muito legal. E aí a gente complementa a informação aqui para vocês, então, que tem alguns profissionais de saúde que estão procurando a UniOeste, né, para serem vacinados. E os profissionais nos repassaram a informação que quem vai tomar a primeira ou a segunda dose da vacina, sendo do público, profissionais de saúde, tem que procurar, então, um centro de eventos, porque são vacinas diferentes, né? Aqui está sendo aplicada a Coronavac e para os profissionais de saúde lá no centro de eventos, então, é a vacina da AstraZeneca. E eu tenho mais uma informação que chegou agora há pouco aqui, que a produção me encaminhou, que é o seguinte: quem tomou a vacina de forma exclusiva no dia 30 de março, vai poder tomar a segunda dose da vacina nesse sábado aqui na UniOeste. No dia 24, sábado, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então, se na sua carteirinha aí a primeira dose foi aplicada no dia 30 de março, então você já pode tomar a segunda dose aqui na UniOeste. Outra informação importante que a Prefeitura repassou para a gente, que em Cascavel, 49.600 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina e 21 mil pessoas tomaram, então, a segunda dose da vacina. E que esse número, né, continue a subir, e essa é a expectativa mesmo com essa nova remessa que deve chegar ainda hoje à noite, então, no estado do Paraná. Mais de 200 mil doses que serão distribuídas para os municípios, né, aqui da nossa região, inclusive Cascavel, e é claro que a gente continua acompanhando toda essa movimentação. Dani? Isso mesmo, Amanda. São 22 regionais de saúde e essas doses farão bem e como, né? Afinal, a gente parou aí nos 60, 62 anos e claro que toda essa atualização você confere com a gente também. Amanda, obrigada pela sua participação.
Confirmando o que a Amanda falou, no centro de eventos, profissionais autônomos da área de saúde humana e trabalhadores de clínicas e consultórios estão sendo imunizados contra a Covid-19. Disposição para enfrentar a fila. Muitos profissionais autônomos da área de saúde e trabalhadores de clínicas e consultórios chegaram no Centro de Convenções e Eventos antes das 6 da manhã para serem imunizados contra a Covid-19. Para receber as doses, os trabalhadores precisam estar com comprovantes de vínculo empregatício e documentação. Hoje, no período da manhã, nós temos a vacinação aqui no Centro de Eventos de primeira dose de trabalhadores da saúde e também segunda dose do grupo dos trabalhadores da saúde. Aqueles da segunda dose, eles vão obedecer a data aprazada a lápis ou a caneta de quando eles receberam a primeira dose, dependendo do laboratório, o aprazamento de 25 dias ou o aprazamento de 84 dias para a vacina AstraZeneca. Aqueles que estão procurando para a primeira dose, que ainda não haviam recebido a vacina, eles precisam trazer os documentos que comprovem o vínculo profissional, o vínculo com a empresa prestada, ou aqueles autônomos, a comprovação ou declaração reconhecida em firma. Esses documentos necessários, eles estão disponíveis no site do município no plano de vacinação. A Fernanda Silva é psicóloga e recebeu a primeira dose. Momento importante, registrado e comemorado. É um momento muito importante, né? Foi só a primeira dose, ainda tem a segunda, mas a imunização para todos é muito importante. A previsão é que a vacinação continue até às 5 da tarde, mas as doses são limitadas. Apenas 450 vacinas estão disponíveis para hoje aqui no Centro de Eventos. Só no período da manhã, mais de 150 profissionais já haviam sido imunizados. Quem recebia a imunização ia para casa mais tranquilo para poder desempenhar suas funções com mais segurança e, além de sair daqui com uma grande dose de esperança. A gente fica muito mais tranquilo com os pacientes, mas também com os nossos familiares. E é essencial a gente vir aqui e acreditar na ciência, acreditar naquilo que já é comprovado, acreditar no que os profissionais da saúde, que são os profissionais que são responsáveis pela imunização, o que eles estão falando e não o que outras pessoas estão falando. Então é muito importante pela nossa segurança, para a gente sair dessa situação logo, por uma questão coletiva, não só individual, todo mundo vir aqui tomar vacina. E ainda falando em vacina, o projeto de lei que prevê punição para quem furar a fila, ou seja, ser vacinado mesmo não fazendo parte dos grupos prioritários, está avançando na Assembleia Legislativa. E o valor da multa é bem alto. E quem vai trazer os detalhes é a Patrícia Cabral. Oi, Patrícia, boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. O valor da multa é alta, sim. Pode variar de 50 a 500 unidades padrão fiscal do Estado. Ou seja, cada unidade tem o valor de R$ 112. Fazendo aí uma conta básica, a multa pode passar de R$ 56 mil. Além disso, tem mais, viu? Outras penalidades também estão previstas. Proibição de receber a segunda dose, proibição de receber benefícios fiscais e também de créditos ao prazo de 5 anos. E esse projeto de lei foi proposto por um grupo de deputados e recebeu essa semana um parecer favorável da Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa do Paraná, e a constitucionalidade e legalidade da matéria já havia sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e deve seguir ainda em tramitação na Casa de Leis. De acordo com o painel de controle do coronavírus no Paraná, que é mantido pela Controladoria Geral do Estado, já são apuradas 745 denúncias de fura-filas. 165 cidades já registram casos suspeitos, o que representa 41% do total de municípios do Paraná. Aqui na macro-região oeste aqui do Paraná, são 59 situações que estão sendo investigadas e averiguadas. É importante ressaltar também o valor, o número do Disque Denúncia, né? Porque esses casos precisam ser relatados. Então anota aí os números. Um deles é 0800 041 1113 e tem também um WhatsApp que é 041 3883 40
14. Além disso, tem também o site do governo, que é o www.cge.pr.gov.br. Patrícia, mais de 50 mil reais é dinheiro, mas tem gente que só aprende quando dói no bolso. Muito obrigada pela sua primeira participação. A maioria dos casos de contágio por Covid-19 se dá pela boca e pelo nariz, mas também é possível contrair o vírus pelos olhos. Por isso, todo cuidado é pouco. Acompanhe a reportagem. A Andréia só ficou sabendo que estava infectada pelo coronavírus depois que a vista em um dos olhos começou a ficar embaçada. Se não fosse pelo olho, eu nem saberia, porque daí foi o doutor que me pediu para fazer o exame, porque ele desconfiou que pudesse ter alguma coisa ligada. Senão eu também nem, porque os sintomas mesmo do Covid foi aparecer uns 4 dias depois do olho. Ela não é o único caso. Segundo este oftalmologista, um estudo americano apontou que o problema afeta cerca de 20% dos pacientes que adquirem a forma mais grave da doença e que, em muitos casos, podem sofrer danos irreversíveis na visão. A grande maioria acaba evoluindo de boa forma, mas existem casos, sim, que podem ter uma alteração visual de forma permanente, vai depender muito da gravidade dessa alteração. Os danos da retina são considerados biomarcadores de possíveis complicações neurológicas nos pacientes do coronavírus. Já existem estudos que sugerem que cerca de 30% a 40% dos pacientes com a Covid-19 sofrem com alterações neurológicas. O especialista ainda afirma que lesões na retina podem ser um sinalizador de gravidade e indicar complicações no sistema nervoso. A retina é como uma janela para o que acontece com a pessoa com a Covid-19, em especial no cérebro desses pacientes. Essas alterações foram detectadas durante o internamento, ou seja, durante o curso da doença causada pelo coronavírus. Mas existem relatos de pacientes que acabaram tendo alterações visuais após se recuperarem e até mesmo alguns pacientes que abriram o quadro de Covid com alteração visual. Ainda não é possível saber se os danos provocados da doença aparecem durante ou depois do contágio. A gente não sabe ainda se é causado pelo vírus ou uma reação do sistema imunológico ao vírus. Isso está sendo estudado ainda. Mas, como eu disse, grande parte acaba recuperando de forma boa e por isso que, na grande maioria das vezes, a observação é a conduta a ser feita. E o olho começou a melhorar a partir de quando? Foi uns 15 dias depois, mais ou menos, que daí ele foi começar a voltar à visão normal. Mas por um bom tempo ainda ele ficou bem embaçado. Aí agora não tenho mais nada, enxergo perfeitamente, mas demorou uns dias para sair. Toledo voltou para a bandeira roxa com o aumento de casos da Covid-19. O município até então estava na bandeira vermelha. E a troca de bandeira ocorre porque o município apresentou crescimento no total de óbitos registrados em decorrência da Covid na última semana epidemiológica. No período que vai do dia 11 a 17 de abril, foram contabilizados 12 óbitos, número que representa um crescimento de cerca de 20% em relação à semana anterior. Bom, é levado em conta também a taxa de ocupação de leitos de UTI, que na mesma semana esteve em 90%. A bandeira roxa significa risco máximo em relação à contaminação pela Covid-19. E quem mora em Cascavel já passou por aqui, especificamente no Lago Municipal, com certeza percebeu a presença delas, as capivaras. As roedoras fazem parte do cenário do local. E ontem, um telespectador, você de casa, mandou essa foto pra gente. Olha só essa foto que chegou aqui no nosso WhatsApp, o 45-99117-0028. A capivara, ela parece que foi amarrada com uma espécie de elástico ali na cintura. Olha só, ela e a companheira dela, curtindo o Lago Municipal e essa situação do elástico que chamou a atenção do nosso telespectador. E claro, nós fomos atrás de respostas em relação a isso. Nas fotos fica visível que tem algo em volta do corpo da capivara e está apertando e pode até estar machucando. Diante da preocupação, enviamos as imagens à Prefeitura de Cascavel. O registro foi feito no Lago Municipal. O município diz estar tomando todas as providências. A Secretaria de Meio Ambiente, Divisão de Vida Silvestre, já está à procura do animal para captura, contenção química e avaliação clínica. E caso haja necessidade de qualquer intervenção médica, será encaminhado ao setor extra do Zoológico Municipal de Cascavel para os cuidados. E é no Lago de Cascavel o lugar das capivaras. Elas ficam por aqui mesmo. Tão bonito,
que até admiram a paisagem. Essa quase nem pisca, tá de boa, né? E nesse período mais fresquinho, nada de sombra. O jeito é ficar no sol mesmo e se tiver companhias, melhor ainda. Elas ficam reunidas. Outras se arriscam em nadar. E as capivaras aqui de Cascavel repercutem pelo Brasil e pelo mundo. Vários vídeos já foram feitos por pessoas aí que realizaram o registro exatamente neste ponto, em frente ao Lago Municipal aqui de Cascavel. As capivaras foram registradas atravessando a via, justamente pela faixa de pedestre. Essa situação inusitada chamou a atenção de todo mundo. Parecem que elas são bem organizadas, viu? Os animais chamam a atenção nas redes sociais e rendem muitas curtidas. Vai dizer que não é fofo encontrar uma assim, toda sorridente. Que baita exemplo! Há muito tempo, a água das fontes espalhadas por pontos públicos de Cascavel está imprópria para o consumo humano. Mas muita gente ainda insiste em coletar água nesses locais. Para evitar esse consumo e também fazer a recuperação dessas nascentes, o município iniciou um trabalho de isolamento dessas fontes. Muita gente que passa próximo às fontes em Cascavel acaba pegando um pouco de água, mas essa água, segundo especialistas, é imprópria para o consumo. E por isso, a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo um processo de proteção das fontes aqui em Cascavel. Foi criado um grupo gestor em Cascavel das águas e esse grupo, com base nas inúmeras denúncias e inclusive testes da água que comprovaram que ela era imprópria para o consumo humano, tiveram essa iniciativa de se fazer esse processo de proteção dessas nascentes. Ao todo, são 17 fontes espalhadas pela cidade e todas devem passar por esse processo de limpeza e manutenção. A intenção é que até o fim de semana todas estejam revitalizadas. O que a gente está fazendo é garantir que a água continue o seu ciclo natural, que é seguindo o seu leito, indo para o rio, passando pelo processo de captação da empresa que faz o tratamento, para que possa retornar de maneira limpa e saudável às nossas torneiras. E a gente recomenda que a população não consuma a água direto da fonte, porque há necessidade de ser feito todo um tratamento para que ela esteja própria para o consumo. No Parque Tarquínio, a água já está mais fraca e fica difícil encher algum recipiente. Já que no Lago Municipal, muita gente ainda aproveita a fonte para se hidratar. Jéssica ficou triste ao se deparar com a fonte nesse estado. Agora está tudo depredado, mas assim, eles vinham aqui para ver, porque era muito bonito. Então, assim, é um lugar que as pessoas vinham tirar foto, sentava, conversava, fazia piquenique mais ali na frente. E é o que faz falta. Todas as praças e parques do município passam por manutenções de ordem permanente. E, além disso, estamos trabalhando nas possibilidades de parcerias para que a gente consiga deixar esse espaço ainda mais bonito. E hoje tem mais uma rodada de pagamento do auxílio emergencial. E quem vai trazer mais informações aqui na tela do Jornal Tarobá é a Patrícia Cabral. É isso mesmo, Dani. Os nascidos no mês de agosto e que trabalham de maneira informal vão receber parcelas que variam de R$ 175 a R$ 370, dependendo da família. Quem também já está com o pagamento liberado é quem faz parte do cadastro único, quem está inscrito nesses programas sociais do governo e que são nascidos no mesmo mês. O dinheiro será depositado nas contas de poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente 2 semanas após o depósito, o dinheiro vai poder ser sacado em espécie ou então transferido para uma conta corrente que a pessoa já tenha. O saque da primeira parcela foi antecipado por cerca de 15 dias e, ao todo, mais de 45 milhões de brasileiros vão ser beneficiados por essa nova rodada de auxílio emergencial. O calendário de pagamentos foi divulgado pelo governo no fim de março e foi atualizado esta semana. Se você tem alguma dúvida ou se quiser ver aí o calendário completo, é só acessar o portal Tarobá News, que lá tem todas as informações para você. Tá certo, Patrícia. Muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente.
Agora 12h13, logo mais às 13 horas tem programa Tempo Quente na tela da Tarobá. Um dos destaques da edição de hoje é o confronto que terminou com morte em Cascavel. Ismael Elias. O caso mobilizou a polícia militar na rua Nürburgring, aqui no bairro Interlagos, zona norte de Cascavel. Segundo a polícia militar, o que aconteceu foi uma situação de confronto. Os policiais da Rony, da capital Curitiba, receberam informação de que em uma casa havia uma movimentação estranha e de que um homem estaria armado lá. Foi aí que os policiais se mobilizaram até esse endereço. Segundo a polícia militar, quando chegaram nesta casa, foram recebidos por disparo de arma de fogo. Foi aí que os policiais reagiram. Houve os tiros e o rapaz não resistiu e morreu. Segundo ainda a polícia militar, apesar do socorro ser mobilizado, chegando lá apenas puderam constatar o óbito do rapaz. O homem foi identificado pela polícia militar como Deverson Wagner Braga. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38, quase 1,5 kg de maconha, 50 gramas de crack, 2 balanças de precisão. Tudo isso foi apreendido e encaminhado para a delegacia, onde lá o inquérito policial seria encerrado. O corpo de Deverson foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Cascavel para que passasse pelo exame de necropsia e seria liberado aos familiares. No programa Tempo Quente, 13h, você vai ver os detalhes dessa ocorrência. Quantas passagens pelo setor policial tinha o Deverson e como tudo isso aconteceu. No Tempo Quente, 13h, nós aguardamos você. E como nós adiantamos ontem, motociclistas realizaram motociata pedindo tarifa zero nos pedágios do Paraná. Em Cascavel, o grupo com quase 100 motociclistas se reuniu em um posto de combustíveis e seguiu até a praça de pedágio da BR-369. Os manifestantes protocolaram um pedido oficialmente na Secretaria de Estado, pedindo isenção da tarifa a partir da nova concessão. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou a mobilização, que ocorreu sem incidentes. Um acidente foi registrado nesta quinta-feira no bairro Floresta, em Cascavel. Um jovem de 24 anos ficou ferido num acidente registrado na Avenida Papagaios, no bairro Floresta, em Cascavel, na manhã de quinta-feira, envolvendo uma moto e um carro. O veículo chegou a subir na calçada e bater num muro. Socorristas do SEAT foram acionados para atender a vítima, que foi encaminhada à UPA Brasília. Na noite desta quarta-feira, um motociclista de 38 anos teve ferimentos moderados após bater num veículo que estava estacionado na rua Pedro Álvares Cabral, no Jardim Europa, em Toledo. A vítima foi socorrida e encaminhada para a unidade de pronto atendimento da cidade. A Polícia Militar registrou a ocorrência. Em instantes, destaque para sua participação aqui no Jornal Tarobá. Nós também vamos falar sobre o início de conscientização de campanha em relação à dengue em Cascavel. Nós voltamos já.